Queridos irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. E convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Portal Escola Bíblica Dominical, o canal da EBD, da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é o Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E na aula de hoje estudaremos a lição 3, com o tema A Conversão de Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. Veremos a conversão como ato da graça divina, a conversão como doutrina bíblica e o resultado da conversão na vida do crente. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que desde o início da igreja cristã, os crentes se chamavam irmãos como forma de tratamento? Atos 9:22. Em Damasco, os irmãos em Cristo ajudaram Saulo a fugir daqueles que queriam matá-lo. Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículos 3 e 4. A verdade prática nos diz: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Façamos a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Muito bem, conforme já dissemos, neste trimestre estamos estudando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E a introdução da nossa lição nos diz que a conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Pois bem, vamos passar agora à análise dos tópicos da lição de hoje. Nós iremos introduzir basicamente falando sobre a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. É impossível falarmos sobre a conversão de Saulo
sem falarmos da graça soberana do Senhor. A graça é o ponto de partida para a conversão de qualquer ser humano. É impossível nós sermos convertidos a Deus, isto é, darmos uma meia volta em direção ao Senhor, se nós não tivermos a ação da graça sobre a nossa vida. Portanto, a graça de Deus é, sem dúvida alguma, aquilo que nos faz enxergar o mundo espiritual, rever os nossos conceitos, mudar a nossa mentalidade e irmos em direção a Deus, fazendo uma volta totalmente e diametralmente oposta àquela na qual estávamos. Estávamos indo em direção ao inferno, estávamos indo rumo à perdição eterna, mas o Senhor, pela sua graça, nos resgatou, nos salvou, nos encontrou no caminho e nos trouxe esta grande dádiva que é a salvação. Portanto, este é o primeiro tópico. A conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural foram exatamente por conta da sua graça. E a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo, de igual forma, porque sempre, escutem bem isso é Bíblia, isto é teologia saudável, ortodoxa, isto é o que ensinam os grandes teólogos que se debruçaram diante da palavra de Deus para prescrutarem aquilo que nela está escrito e conseguiram absorver aquilo que o Senhor tem para nós neste assunto, neste aspecto teológico, que é exatamente esse. Nenhum ser humano terá a iniciativa da salvação. Toda a iniciativa da salvação vem de Deus. É Deus que toma a iniciativa para nos salvar. É sempre Deus que vai ao encontro do homem primeiro. Essa história de que nós damos o primeiro passo e Deus dá o segundo em nossa direção é heresia. Isso é pelagianismo, é semi-pelagianismo. A palavra de Deus nos diz que é o Senhor que vai ao nosso encontro e nós recebemos a salvação de maneira absolutamente pacífica. Essa é a nossa participação. Sim, nós temos a participação, mas ela é pacífica, ela não é ativa. Nós precisamos ter essa ideia. A nossa participação é absolutamente passiva, no sentido de que nós não temos a ação, nós não temos a iniciativa da salvação. Mas o Senhor é aquele que vem até nós e nos encontra. E quando Ele nos encontra, Ele nos resgata, nos trazendo a salvação. A graça salvadora se manifestou então em Saulo. E é por isso que ele fala tanto sobre a graça nos seus escritos, nas suas cartas, nas suas epístolas. Efésios 2:8, texto clássico. Pela graça sois salvos. Sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, a graça de Deus há de se manifestar em cada um daqueles que creem no nome do Senhor. Por isso que ele disse isso, escrevendo ao seu filho na fé, Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Portanto, Saulo entendeu perfeitamente que é a graça de Deus quem salva o homem e que o homem não pode ser salvo sem a graça de Deus. Então, todos nós devemos entender que a graça é o favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Então, é o favor outorgado por Deus a todos aqueles que estavam condenados ao inferno e agora têm a possibilidade, têm a capacidade, têm a honra e o direito de serem chamados filhos de Deus por adoção. Olha que interessante, na continuação, no segundo tópico da nossa lição, que diz o seguinte: Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão, olha só o que acontece. Bom, existem 3 verdades implícitas aqui que nós já devemos destacar de início. Primeiro, Deus, ele faz coisas que o homem não pode fazer. Por exemplo, Deus regenera, em primeiro lugar, a nossa faculdade intelectual. Nosso intelecto é, por Deus, regenerado. Em segundo lugar, Deus justifica a nossa faculdade emocional. Nossas emoções
são justificadas por Deus. Em terceiro, ele santifica a nossa faculdade volitiva, isto é, a faculdade da vontade. Deus transforma o nosso ser nestes três aspectos e a conversão acompanha essa realidade. A conversão começa, então, com arrependimento. O arrependimento, conforme a língua em que for escrito o Novo Testamento, o termo usado por Paulo é metaneo, que significa remorso, significa pesar, significa pensar de maneira diferente, significa sentir uma tristeza profunda por aquilo que cometeu, traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados e acompanha, então, um grande desejo de correção desses pecados. Isto é arrependimento. Portanto, quem se arrepende de verdade, ele muda de ação, muda de atitude, muda de pensamento, muda a sua forma de agir. Por isso, Deus quer que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados. Essa foi a mensagem crucial, o tema central de Cristo quando ele começou a pregar, quando ele iniciou o seu ministério aqui na terra, é exatamente esse: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós. Então, arrependimento é a tônica central do início de uma vida com Deus. Eu preciso me arrepender daquilo que fiz, dos meus pecados, das minhas ações, das minhas atitudes, dos meus pensamentos. E quando eu faço isso, tudo começa a mudar, porque arrependimento gera fé e fé, junto do arrependimento, geram conversão. E é sobre isso que nós estamos falando. O apóstolo Paulo, quando era Saulo ainda, não era apóstolo, quando era apenas Paulo, porque Paulo e Saulo, Saulo e Paulo, são dois nomes que ele possuía. É bom já de antemão destacar também que Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo, como muita gente ensina, de maneira equivocada. Deus apenas transformou a vida de Paulo, transformou o caráter deste homem que tinha os dois nomes, um nome hebraico, que é Saulo, que vem de Shaul, no hebraico, em homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que era da mesma tribo deste homem chamado Paulo, ou Saulo, como queiram, e Paulo é o seu nome latino, seu nome romano, pois ele era também cidadão romano. Esta era uma honra muito grande para aquele que possuía a cidadania romana. Então, o nome Paulus é latino, traduzido para nós como Paulo, e o nome Saulo, que vem de Shaul, ou Saul, é o mesmo nome hebraico que nós vemos no Antigo Testamento para o primeiro rei de Israel. Era comum isso acontecer em homenagem aos... E vieram antes os grandes, importantes personagens de uma família, os ancestrais que se destacaram na família, e aí os pais costumavam colocar o nome nos filhos. Agora, o que nós devemos também deixar claro é que Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo, mas trocou de outras pessoas. Por isso muitos se confundem. Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, Deus trocou o nome de Sarai para Sara, Deus trocou o nome de Jacó para Israel. E no Novo Testamento, Jesus trocou o nome de Simão para Cefas. Então nós temos essas descrições na palavra de Deus. No Novo Testamento, o único nome que Jesus trocou, o único nome que Deus trocou foi exatamente o de Simão, nenhum outro. Então Paulo está aqui. O próprio capítulo 13, versículo 8 de Atos dos Apóstolos deixa claro que Saulo, que também se chama Paulo, e isso nós lemos do texto sagrado. Então aqui já tira todas as dúvidas possíveis. Outra coisa importante a se destacar sobre a conversão de Saulo é que a conversão dele promoveu uma transformação pessoal. Ele, quando viu o resplendor da luz, Jesus, quando apareceu para ele, aquela luz raiou e brilhou terrivelmente, cegou-lhe os olhos carnais, mas o fez ver o Cristo ressuscitado. Olha que linda essa expressão. O autor da nossa lição, o pastor, o ilustre pastor Elienay Cabral, deixa isso muito evidente, mostrando que há um contraste
Quando ele perde a sua visão física, ele ganha a visão espiritual. Ele deixa de ver o mundo físico para ver o mundo espiritual. Ele deixa de ver os homens à sua volta para ver apenas Jesus ressuscitado. E aí mudou tudo. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. É isso que acontece com todos aqueles que se convertem. Esta é uma marca da conversão na vida de um cristão. Todo cristão que se converte a Cristo muda radicalmente a sua forma de agir, de pensar, de ver as coisas. Com Saulo não foi diferente. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. A conversão faz parte da soteriologia bíblica. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que o choque da experiência sobrenatural, o resplendor da luz sobre os olhos de Paulo transformou também a sua mente, iluminou a sua mente. É como se a resplandecente glória de Deus adentrasse os olhos físicos do apóstolo, que ainda não era apóstolo, obviamente, mas que fez com que a sua mente fosse iluminada por essa luz que entrou no seu viver. Como vimos, a verdadeira conversão, então, é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. Então, a conversão ela tem dois aspectos, dois lados. Uma meia volta do pecado e uma meia volta para Deus. Então, primeiro eu viro as costas para o pecado e me volto diante do Senhor, ou seja, eu coloco a minha face voltada para Deus. Essa é a verdadeira conversão, que muda o pensamento, a vontade e a ação. O pensamento, a vontade e a ação do ser humano que se converteu são radicalmente mudados. Se alguém diz que se converteu e continua sendo egoísta, continua sendo uma pessoa soberba, continua sendo uma pessoa autossuficiente, continua sendo uma pessoa pecadora, inveterada, é porque ela de fato não se converteu, porque a conversão muda toda a nossa vida. Terceiro tópico da lição diz as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Primeiro, a faculdade intelectual, sim, a mente. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. Então a Bíblia chama isso de conhecimento do pecado. Quando alguém se converte, ele logo intelectualmente é transformado. Sua faculdade mental, sua faculdade intelectual é tocada. E ele conhece então que é um pecador, reconhece que é uma pessoa que precisa de salvação. Em segundo lugar, as faculdades emocionais também são completamente modificadas. As faculdades emocionais, há uma mudança de sentimento na vida interior. Sim, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10, 2 Coríntios 7:10, está escrito: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, quando uma pessoa ela se converte a Cristo, esta conversão causa-lhe tristeza, esse arrependimento causa-lhe em primeira instância muita tristeza. Essa pessoa, ela fica mal, ela se sente triste, mas esta é uma boa tristeza. Olha só que coisa curiosa, né? Existe uma tristeza boa, pastor? Sim, segundo a Bíblia, a tristeza que nos faz arrependidos diante de Deus, que nos faz penitentes diante do Senhor, é uma boa tristeza, porque nos trará perdão dos nossos pecados, nos trará mudança de rumo, nos trará mudança radical de pensamento. E é por isso que todo o cristão precisa passar primeiro pela conversão intelectual, pela faculdade intelectual, onde a conversão atinge radicalmente, frontalmente. A pessoa passa a conhecer e reconhecer que é pecadora, sabe então que precisa de um Salvador, que precisa se converter a Cristo, ou seja, dar meia volta para Cristo e dar meia volta do pecado, se afastando dele e tendo então comunhão com o eterno, soberano e magnânimo Deus. Então, as emoções também são mudadas. No próprio Antigo Testamento, o salmista Davi
demonstra tristeza pelo seu pecado e roga a misericórdia de Deus quando ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Isso é bom demais da gente relembrar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Lembrem-se, quem se renovam a cada manhã são as misericórdias de Deus, tá? Não a palavra de Deus. A Bíblia diz em Lamentações 3 isso. Olha só que interessante. Em último lugar, a nossa faculdade volitiva, ou seja, a faculdade da vontade, também é modificada. Pensem comigo, se um cristão diz ser convertido a Cristo, logo a sua capacidade intelectual, sua faculdade intelectual, sua mente é mudada. Paulo diz: nós temos a mente de Cristo e não Cristo na mente, que são duas coisas absolutamente diferentes. Cristo na mente qualquer um pode ter, a mente de Cristo só quem é salvo, regenerado, santificado, convertido, justificado a Cristo. E também nós precisamos então entender que a nossa faculdade emocional, a faculdade das emoções, é tocada por Deus, e todas as vezes que nós cometemos um erro, um pecado, por mais pequeno ou por menor que ele seja, por mais simples que ele seja, nós nos entristecemos e logo nos voltamos a Deus pedindo-lhe perdão, pedindo misericórdia, rogando a sua graça sobre nós. Por último, a faculdade volitiva, a nossa vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. Então, a vontade de Deus passará a predominar a vida daquele que foi salvo, convertido ao Senhor. Porque quando nós estamos neste mundo tenebroso, nós precisamos saber que existem várias vontades que nos cercam e tentam nos influenciar a fazer aquilo que querem. Por exemplo, nós temos a primeira vontade, que é a vontade da nossa própria carne, a nossa concupiscência. Essa é a vontade que também desagrada a Deus, que geralmente está em desacordo com a vontade de Deus, que geralmente não está conforme a vontade do Senhor. Essa vontade não é muito benéfica. Segunda vontade é a vontade dos outros, aqueles que estão à nossa volta, que podem nos influenciar. A vontade que pode nos pressionar, a sociedade, a mídia em geral, a cultura e os costumes nos quais estamos inseridos. A terceira vontade é uma das piores de todas, que é a vontade do diabo. O diabo quer que façamos a sua própria vontade e não a de Deus. Quer que pequemos, quer que façamos o que é errado. Mas a quarta e mais importante de todas é a vontade de Deus, a vontade do Senhor, que é a melhor para nós, independentemente da nossa situação e circunstância na qual nós estamos vivendo, na qual nós estamos inseridos, na qual nós estamos vivenciando. A vontade de Deus é sempre a melhor. A vontade de Deus é sempre perfeita, é sempre boa, é sempre agradável, é sempre aquela que tem o melhor para nossas vidas. O interessante é que, como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolha. Ou seja, o homem pode escolher livremente aquilo que desejar, aquilo que quiser. Se eu quero, eu faço. Se eu não quero, eu não faço. Então eu posso escolher. Agora, quando eu sou salvo, a minha faculdade volitiva, ela muda completamente. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço mais o que eu quero. Eu faço agora o que Deus quer que eu faça, o que Cristo, que está em mim, quer que eu faça, o que o Espírito Santo de Deus, que está na minha vida, quer que eu faça. Então muda radicalmente a minha vontade. Já não é mais minha, é a dele. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente, o que nós chamamos de livre-arbítrio, por ocasião do pecado. Claro que nós rechaçamos
essa teoria, que vocês sabem muito bem qual é, calvinista determinista, nós cremos o seguinte: nós cremos que, com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem sim pode escolher, decidir e mudar a vida. Mas é lógico, a iniciativa sempre é de Deus. Vou relembrar o que eu disse no início. A iniciativa sempre será de Deus e nunca do homem. O homem nunca desejará fazer o bem sozinho, mas ele, pela ajuda do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele pode sim obedecer, querer e fazer a vontade do Senhor. Então é isso que nós entendemos. A conversão do apóstolo Paulo foi um dos maiores fenômenos espirituais que nós podemos contemplar na palavra de Deus. Portanto, agora vamos para as considerações finais, vamos para a nossa conclusão. A conclusão da nossa lição de hoje nos ensina que a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Muito bem, vamos fazer agora nosso momento de oração. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais uma lição, por mais um momento especial no qual passamos aqui estudando a tua santíssima e infalível palavra. Abençoe os que estão conosco, os que estão acompanhando este estudo e que esta aula seja uma bênção em cada congregação, em cada igreja, em cada local onde ela será ministrada por cada professor que o Senhor tem levantado. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Amém e amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre a conversão de Saulo de Tarso. Na próxima semana, estudaremos a lição 4 do trimestre da nossa revista de adultos com o tema Paulo, a vocação para ser apóstolo. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição e se gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com seus amigos, professores, com seus alunos e com os irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!